eu conversando novamente com a doutora Lidiane, e eu falava assim, doutora, mas por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Eu não sou melhor que Ciclano, nem Beltrano. Eu não canto tão bem quanto o outro faz um melisma, um agudo e tal. Falei assim, Everton, Deus não está procurando os aptos. Ele está procurando quem está disponível. Fala família, sejam bem-vindos ao nosso Altos Papos Podcast. Eu sou Ana Beatriz. E eu sou Alisson Rodovalho. E nós somos o podcast da Gospel Channel. Aqui a gente fala sobre música, nós falamos sobre entretenimento, nós falamos sobre política, empreendedorismo e, acima de tudo, nós falamos sobre Deus. E é isso aí. O nosso convidado de hoje é o cantor Everton Mestre, que lançou num prazo de 7 meses as canções Descansarei e Foi Por Você, que nesse prazo já ultrapassou a marca de mais de 700 mil plays nas plataformas digitais. Olha e a gente só, vai Brasil. conhecer mais a sua história. Tá tendo um resultado muito extraordinário nas plataformas e nós vamos conhecer não só o que vocês estão acostumados a ver aí na internet, nas redes sociais do Everton, mas também por trás, os bastidores. Vamos bater um papo super especial. Everton, seja muito bem-vindo. Bem bacana hoje. Obrigado, Alisson. Obrigado, Ana, pelo convite. Por nada. Estou aí à disposição de vocês. Vamos bater um papo hoje. É isso aí. Olha, todo podcast que a gente grava tem um quebra-gelo, né? Porque muitas pessoas, tá aqui no meio artístico, vocês já estão acostumados com isso aqui. Mas mesmo com o tempo de carreira, muitos ficam meio apreensivos com a câmera, né? Então a gente vai fazer um quebra-gelo. A Ana vai fazer algumas perguntas aí pra gente poder iniciar o Altos Papos Podcast de hoje. Ok. Primeiramente, seja bem-vindo, tá? Obrigado, Tô muito Ana. feliz de estar te recebendo, de estar te conhecendo hoje. Então vamos para algumas perguntas. Everton Mestre. Isso. Tá. É pra quebrar o gelo, mas aí a gente faz um negócio assim, tá, pra ficar aquele... Ai, mas é super tranquilo. Everton, uma palavra que defina música pra você, já que a gente tá com um musicista aqui, então a gente... Uma palavra pra mim que define música. Yes. Fé. Fé. Essa é a palavra. Fé. Vamos saber o motivo pelo qual ele deu essa resposta daqui a pouco. Um prato culinário, porque, gente, o Everton já chegou aqui no estúdio falando assim, passei ali, comi um sanduíche, tarará e parará e tacatá. Então, a gente já viu que ele gosta muito de comer, né? Então, Everton, um prato culinário, fala pra gente. Ah, um belo prato de penne com bolonhesa, um trem gostoso, né? Então, o cara ele gosta da comida italiana, eu né? gosto. Show Também. Inclusive, tô com vontade de comer Vamos Deu lá. vontade, viu, Deu Everton? vontade também. Deu vontade. Bom, uma frase. Uma frase que te marca, uma frase que você sempre fala. Uma frase, fala uma frase. Uma frase pra que te nós. representa. Que te representa o Everton. Uma frase que eu tenho falado bastante nesses últimos meses é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a palavra que eu tenho usado todos os dias que eu levanto. A minha oração é isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a frase. Eu acho que daqui pra frente é ela que vou usar pro resto da minha vida. Glória a Deus. Amém. E já que você falou sobre isso, não tava no script. Não tava no script, tá? Aqui é assim mesmo. Porque é assim. Então, me fala uma palavra que representa família pra você. Uma palavra que representa a família: Deus. Porque sem Ele, nada disso seria possível, né? Tudo nasce primeiro no coração de Deus, né? A família nasce no coração de Deus, né? Então, pra mim, Deus ali em primeiro lugar é o centro, né? E vai dando a direção da gente conduzir a família, os amigos que estão perto, que são famílias também, da melhor forma possível, né? Glória Deus. a Deus. A base de tudo é Deus, né? É verdade, é verdade. E eu até acredito que a família, ela só sobrevive se tiver Deus, né? Se a gente respeitar Deus como autoridade da nossa vida,
a gente consegue respeitar os nossos Em parentes. tempos tão difíceis, né, Ana? É. Se não é Deus. Se não é Deus, gente. Homem que não respeita Deus, não respeita ninguém. É isso aí. Bom, se você tivesse que ouvir uma música pro resto da sua vida, sempre gosto de fazer essa pergunta aqui. Qual música seria? Ah, aí é sacanagem, né? Eu escutaria a minha canção, Foi Por Você. Porque Por quê? tem toda uma história atrás dessa canção. A forma com que ela foi escrita, a forma com que Deus falou comigo naquela canção. Porque algumas pessoas talvez não saibam, mas essa canção foi Deus fazendo pra mim. Foi por você, mano. Foi por você. Não foi por mais ninguém. Por mais ninguém. E foi muito legal, porque as palavras vinham chegando e eu ia escrevendo. Eu nem sabia o que eu estava escrevendo. Eu fui acordado na madrugada, né? E aí eu entrei no banheiro, eu comecei ali meio que brigar com Deus, porque havia muitas dúvidas ainda no meu coração em seguir em frente ou não. Com o trabalho ministerial, com a música, havia algumas resistências. E Deus falava assim para mim: Everton, eu te chamei, não tem volta mais. Foi por você que eu me entreguei na cruz. O teu nome está escrito nas palmas das minhas mãos. Então, vai, porque eu já abri o caminho para você. Então essa música eu vou escutar o resto da minha vida e eu escuto ela todos os dias. Nossa, legal demais. Nada melhor do que a gente cantar a Sim. vida da gente, né? Aquilo que Sim, Deus sim. nos entrega. Então, Foi Por Você é uma canção autoral, então Isso. top demais. Além de cantor, compositor. Então, compositor é isso. também, empreendedor, tá? Então, Sim. assim, o senhor tem feito grandes coisas na vida Sim. do Everton, né? A Sim. gente tava conversando aqui antes, né? Nos bastidores. Porque assim, gente, a gente já começa a conversar antes. Se filmar, já dá um podcast antes. Entendeu? Então a gente já. Por fim, eu falei, não, peraí, vamos começar a gravar, porque senão. E aí? Enfim. Uma curiosidade sobre o Everton Mestre. Ai, ai, ai. Uma curiosidade. Uma curiosidade. Sei lá, o Everton tem uma mania, Everton tem. Isso estressa eu muito fácil. Alguma coisa. Até estressava, hoje já não estresso mais. É. As pessoas dizem às vezes: você quer ter razão, ser feliz. Eu falo, quero ser feliz todo o tempo. Não, nem quero mais ter razão. Mas uma curiosidade minha, não sei, é que eu sou tão aberto assim, eu exponho tanto, mas de repente. Fala muito? É uma curiosidade? Falo Você acha? bastante, viu? Falo bastante. Comunicativo, bastante comunicativo. Bem. Muito Às comunicativo. vezes eu não dou chance da pessoa falar. A pessoa está falando e eu tô falando em cima. A pessoa fala assim, até brinca, né? O Faustão, espera um pouquinho aí, porque... É eu aqui, ó. Eu e a Ana vivem brigando porque às vezes eu fico interrompendo o meu convidado, mas esse é o mal de todo jornalista. Ele fala assim, Ana, eu vou te dar um toque. Gente, podcast é assim, a gente fala até dos bastidores, né? Ana, eu vou te dar um toque. Fala mais com o convidado e tal. Eu falei assim, mano, mas eu vou ficar... O convidado tem que falar. Ele é o convidado, não sou eu. O dia que você quiser me ouvir, você me convida. Entendeu? Pro próprio podcast. Não, então vamos fazer um podcast eu e você. Aí você vai Vamos. largar de ser apresentador e você vai ser minha convidada. Aí você vai mandar eu calar a boca. Porque aí eu falo demais. Ixi, aí não dá certo. Dois comunicativos. Aí lascou com tudo. Ai, gente. A palavra... Última pergunta do quebra-gelo e a gente vai entrar. A palavra impossível. Essa palavra, ela existe pro Everton Mestre? Não. Não existe. Com certeza você já passou por muitas coisas que pareciam ser impossíveis. Estar aqui hoje era impossível. Olha, Só. Viver esse sonho que Deus está fazendo, realizando na minha vida, era impossível. Para mim. Mas eu não sabia que para Ele já estava feito. Então, Glória a Deus. o impossível para mim agora é só morrer e não ressuscitar. Mas o resto, meu irmão, se eu estiver vivo, não tem impossível. Vocês viram o que ele Porque eu falou? Já estava feito. sei. É isso aí. Ele aprendeu o acesso, né? Que a gente precisa acessar aquilo que já está feito, que É isso que aí. Deus já fez, né? Esse momento aqui, gente, já estava... registrado na agenda de Deus. Tá Não Sim, adianta. escrito. já estava na agenda de Deus e é a palavra. Uhum. Buscai e responder-te-ei.
E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então eu não sabia de nada disso, mas ele já tinha feito. Justamente. Ele só disse, vai. Mas como? Vai. Mas, pai, eu não tenho nem estúdio, não tenho quem faz. Fica tranquilo. Se o mar não abrir, você anda sobre as águas. Falei, glória a Deus. Então, vamos embora. E é isso aí. Por nós isso que eu temos que usei ter a essa palavra atitude fé. de fé. Deus, família, o impossível. Tudo é um conjunto. E esse conjunto todo leva ao centro, que é Deus. Amém. Perfeito. Fé. Pra gente iniciar o nosso podcast de hoje, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo nas plataformas, quem é Everton Mestre? Everton Mestre é um jovem, tá? Porque eu não vou falar que 40 anos é velho, é jovem. Velho é o diabo, ainda. como diz a Cassiane, velho é o diabo. 40 anos. É uma pessoa muito sonhadora, que sonhou, sempre sonhou a vida toda. Vocês podem perguntar para os meus pais, meus irmãos, a família. O Everton sempre sonhou. O sonhador. Sempre sonhador. E eu me converti aos 14 anos, 13 para 14 anos. E dali para frente, eu, com adolescentes e tal, era um menino muito, brigava na rua, brigava na escola, corria de um, corria de outro. E Deus ali naquele momento da conversão, ele começou realmente a trabalhar na minha vida. Porque não tem como, né? Deus te construir para cima sem ele trabalhar o interno. A raiz, né? A raiz. E ali foi Deus trabalhando na minha vida esse momento todo. Então Everton é vou dizer assim, não nasceu num lar cristão, num lar evangélico, mas que aos 13, 14 anos conheceu Jesus e até hoje está aí trabalhando para a obra. E como que foi esse processo de conversão? De 13 para 14 anos, 13 para né? 14 anos, porque ainda eu estava indo na igreja, mas ainda não tinha aquele compromisso com Deus, né? Alguém te levava? Porque 13, 14 anos é uma criança, né? E os pais não eram evangélicos? Não eram cristãos. Não eram Isso cristãos. foi um colega de escola, chamado Samuel. É um grande amigo meu até hoje. A gente se fala muito pouco. Um abraço pro Samuel, tá? Um abraço. pro Samuel. Você plantou uma semente eterna na vida do seu Samuel amigo. Correia. Samuel Correia. Samuel Correia. E aí eles iam na igreja, né? Ele, o pai dele, a família, tal toda. Ele me chamou para um acampamento de adolescentes. E eu fui para esse acampamento de adolescentes. Não tinha dinheiro para ir, sempre uma família muito humilde. A minha não tinha recursos. E eles providenciaram tudo na igreja. E aí eu já fui direto para esse acampamento. Então, ou seja, não conhecia ninguém, não tinha amigos além dele. E foi um momento ali que Deus começou a trabalhar. Tudo começou lá. O pós-acampamento é o principal de tudo. Porque o que acontece? Você sai daquela vamos dizer... Atmosfera, né? Aquela atmosfera e você vem para a realidade. Uhum. E a realidade qual é? São as pessoas que você conheceu lá, se realmente vão ser as mesmas pessoas com que você conheceu lá. Se eles vão te tratar da mesma forma. Até mesmo porque já eram adolescentes que já vinham de famílias já da igreja, eram poucos que tinham ido de fora e tal. Uma condição financeira, porque na época isso pesava bastante, né? Até mesmo para as coisas que tinham na igreja, eventos e tal e tudo mais, quase tudo era pago, né? Então isso fazia diferença. Só que Deus foi tão bom que as pessoas realmente eram pessoas cristãs, pessoas que me receberam. Então o pós-acampamento foi o ponto de partida, o principal do que realmente o acampamento. O acampamento, ali eu tive acesso a quem era Deus. E o pós, eu realmente conheci Deus. Andou de com verdade. Deus, né? Através das Então, pessoas. esse trabalho foi muito, sabe, até mesmo pela direção do nosso pastor, era o pastor Geraldo Nunes. Isso em qual cidade que aconteceu Isso na tudo cidade de isso? Campinas. Ok. Eu sou de Campinas. Moro em Ribeirão Preto há 18 anos, mais ou menos. Certo. Mas minha vida toda sempre foi em Campinas. E nós tínhamos o pastor Geraldo Nunes hoje, ele é reitor da faculdade Nazarena, no Cone Sur, fica no Equador ali, né? Então ele cuida da parte ali do seminário e tal, missionário também, família toda missionária, até estive com ele no Equador recentemente, visitando. Então assim, foi ele que nos colocou realmente
Ah, esse aqui não veio hoje. Por que que não veio? Aí, meu irmão, a hora que ele ligava, boa tarde, era terrível. Você já até tremia já. Para você ver a autoridade que ele tinha de pai e pastor sobre os adolescentes. E isso foi fundamental. Porque até mesmo a criança, aqueles que têm filhos e tal, se você não põe limites, a criança, ela vai fazer o que quer, vai mandar e ir embora. Então, ou seja, lá dentro do ministério com adolescentes, havia limites. A gente até falou sobre isso no último podcast, né? Que a gente gravou sobre amor. Amor é por limites, né? Justo. E a vida cristã, ela tem que ter limites. Porque se ela não tiver limites, a pessoa, ela é cristã hoje, amanhã ela decide que ela não é cristã mais. Aí não, acho que é melhor eu voltar. Tô precisando de uma ajuda de Deus. Aí ela volta a ser cristã de novo. Ah, recebi a graça, oh, aleluia. Aí ela deixa de ser... Tem que haver limites. E renúncia, né? Exatamente. Entendeu? Porque não tem como. É uma forma de amar, porque quando você coloca limite, você tá falando, eu me importo com você, eu me importo com quem você vai se tornar. Justamente. É uma entrega total quase, né? E aí isso foi muito importante. No meio desse caminhar todo, ali eu já trabalhava já desde pequeno, já desde os 14 anos, 15, 14 anos já trabalhava numa empresa de metalúrgico, eu era office boy. E aí eu andava a cidade de Campinas inteira com a pastinha debaixo do braço, guardava o dinheiro que era do passe de ônibus para comer o lanche à noite, estudava à noite, trabalhava de dia para ajudar a casa, ajudar a família. Meu pai mecânico, minha mãe funcionária da prefeitura, na área de educação. Então, ou seja, a gente se virava ali, parceiro, não tinha boi não. Com isso eu fiz inglês, com isso eu fiz computação, eu fiz eletrônica. Gostava de desmontar esses computadores, tudo aqui, eu desmonto e ligo tudo de novo. Acho Olha que só. alguma coisa eu lembro ainda. Então, ou seja, eu já tinha esse trabalho. E assim Deus foi abrindo as portas, porque eu sempre pedia para Deus algo melhor. Senhor, me dá algo melhor. E aí eu saí de férias numa empresa que eu trabalhava, que era guardinha, é o que nós chamávamos de office boy em Campinas. Saí, quando voltei, me dispensaram. Eu fiquei triste, isso foi numa quinta-feira, fui pro culto na igreja, reunião de adolescentes no sábado, pedi para Deus. Na segunda, chegou a cartinha de um novo emprego para mim. Falei, rápido, hein? Fui para uma empresa norte-americana que se chama Expediter. E essa empresa era uma empresa de comércio exterior, que é a área que eu atuo até hoje, como profissional. E comecei a trabalhar como office boy. Tal. Estudando inglês, porque era uma empresa das internacional, gringas, né? Tal. Aí eu tinha um armário todo bagunçado, eu fui lá, arrumei o armário, a parte da manhã, cola, lápis, tal. Aí coloquei um cartaz assim pro pessoal, keep organized. Aí chegou o diretor da empresa, né, Paulo Fernandes. Aí ele olhou e falou assim, abriu a porta. Uau! Quem que fez isso? Foi o Tom, porque era Everton. Então eles chamavam de Tom. Ah, foi o Tom. O Tom, foi você? Foi eu. Pô, parabéns, tal. Aí a galera, parabéns. Ou seja, isso incentivou mais. Só traduz pra mim essa então o Everton frase. é organizado. Keep organized. Mantenha organizado. Ah, entendi. E aí isso, pô, muito legal, né? Passou alguns dias, eu só ficava colocando, como fala? Canhotinho de nota fiscal no caderninho pro pessoal assinar. Ia no banco, voltava, cartório. Aí eles falaram assim, você não quer trabalhar no financeiro? Eu disse, uau. Você organizou a empresa. E eu era só um menino de 16 anos, 15 anos para 16. Isso não estava nem no seu alcance, Não. mas mesmo assim você já tinha a liderança. Já tinha isso. Então, ou seja, dos 14, 15, 16, cada ano Deus ia me dando algo novo. E ele ia fazendo algo novo quando eu aprendia alguma coisa. Ele nunca abria para mim uma situação de bênção, sei lá, uma situação nova, no qual eu não podia exercer aquilo. Então, como eu mexia com as notas, mexia com todo o formulário da empresa, abri uma vaga no financeiro. Você não quer? Eu falei, lógico que eu quero. Aí comecei a fazer o quê? Conciliação bancária. Não ia mais pro banco. Virei chefe. Virei chefe dos guardinhas, que aí a gente contratou outro, eu tinha que ensinar ele. E aí ele que vinha em mim. Então, ou seja, olha que legal, Deus foi trabalhando. Dali eu passei por vários setores da empresa. Chegou por volta dos 18 anos,
Época de exército, aqui pelo menos no estado de São Paulo, a gente tem isso, né? 18 anos você vai pro exército, não tem jeito. Tem que se alistar, né? Tem que se alistar. E aí eu fui, me alistei e tal, Deus foi lá, pôs a mão e me dispensou. O exército me dispensou. Automaticamente a empresa não continuou comigo, por causa dos 18 anos, antes de eu fazer o alistamento, me dispensou e eu fui para uma outra empresa alemã. Aí eu fui para uma empresa alemã trabalhar numa outra área. Então ali, Deus foi trabalhando tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Até eu montar minha própria empresa. Montei minha própria empresa em Ribeirão Preto e continuei a exercer as coisas. Mas para que isso acontecesse, eu aprendi lá atrás. O ministério foi a mesma coisa. Eu tive alguém que me ensinou. Alguém que estava comigo quase todos os dias, viu? Para não falar todos. Quem foi? Que é o pastor Geraldo. Pastor Geraldo. Quase todos os dias. Eu sempre estava na rapa dele aqui, ó. Ele ia para tal lugar, o pastor, posso ir junto? O pastor, posso ir junto? Ó, é velório, o pastor, posso ir junto para ver como que é o trem aí? Ia Olha junto. só, E ele ainda está em segredo Equador. de liderança, Hã? né? Ele Andar ainda com está em quem Equador. sabe. Hoje ele está no Equador. Ah, sim. E aí, com tudo isso, veio o chamado de Deus num culto que nós tínhamos na igreja aos domingos à noite. Era o pastor Fernando que estava pregando. É um grande amigo também. Ele pregando, veio o chamado de Deus. E eu disse, eis-me aqui. Usa-me. Só que ainda eu não tinha terminado o colegial. Eu repeti 2 vezes a 5ª série. Eu nem posso falar isso em casa, porque senão as crianças já falam assim, você repetiu, então vou levar de qualquer jeito. Não, então nem falo. Ó, discuta não, hein? Então assim, eu repeti 2 vezes a 6ª série. Porque eu era um menino terrível, cara. Terrível mesmo. Então foi aquele processo de conversão. Nesse processo, aí eu passei de ano. Eu já tinha repetido 2 vezes. Fugia da escola, não aparecia. Minha mãe deixava na esquina, eu tava na outra. Era assim, era terrível. Porque gente, quando é inteligente mais, eles acham Só ia que... fazer a prova. Eles acham assim, não, escola é muito fichinha pra mim, não precisa disso aqui não. É mais ou menos isso, assim, né? A gente acha, né? Mas... E aí, nesse processo todo, veio o chamado de Deus pra mim. E eu procurei o pastor, falei, pastor, eu quero ir pro seminário. Ele disse, olha, você ainda tem que acabar o colégio. Eu falei assim, eu sei, mas é o que eu quero. A minha vida é essa, pastor. Nós, a gente fica todo emocionado, a gente quer aquilo, não é? Eu falei assim, não, mas é minha vida. Calma, vai chegar a hora. Terminei o colégio, tudo na sua ordem. Terminei o colégio, fui e fiz a inscrição na Faculdade Teológica Nazarena. E comecei a cursar teologia. Fui até o 4º ano de teologia. Aí, nesse período todo do 4º ano de teologia, eu estava me mudando para Ribeirão Preto. Eu já era licenciado da igreja, como ministro local da igreja. Então, eu já era um pastor local da igreja. Qual a igreja? A igreja do Nazareno em Campinas. Ok. Então, já era um ministro local licenciado. Havia um culto que acontecia às 7 horas da manhã. 7 eu estava lá, 8 horas da manhã começava. 7 já tinha que estar lá, 7h30, já arrumando tudo. Era um culto com pouco mais que, sei lá, 250, 300 pessoas. Quando eu iniciei esse trabalho com o pastor, que liderava esse culto, às 8 da manhã, nós começamos um trabalho de louvor, um culto de 1 horinha. Logo depois já era escola dominical. Quando deixei o ministério, quando deixei esse culto, já tinha passado de mais de 2.000 pessoas. Uau. De 340 pra... Porque se tornou um culto importante. Porque o culto acontecia às 8 horas da manhã, era rápido o culto. Era um culto de 1 hora. E aí já ia para a escola dominical. Ou seja, 10 horas da manhã, o cara já estava em casa. Entendeu? Porque aí às 10 começava o culto das 10 que ia até a meio-dia. Então, às vezes a pessoa fala, não, vou ficar num culto de 2 horas. Eu fico num de 1 hora, escola dominical, dá tempo de eu chegar em casa, fazer almoço e tal, tudo. Então, se tornou um culto muito importante, uma reunião muito importante. Aí, nesse período todo, eu me mudei para Ribeirão Preto, montei a empresa, vim um pouco... quando eu saí de Campinas, eu saí um pouco magoado com algumas coisas, e ali teve um tempo de cura, de Deus trabalhar o meu coração. E nesse período todo, eu me dediquei mais ao trabalho do que à igreja. Realmente, eu deixei a igreja instituição de lado. Nunca o Senhor.
sempre com fé, sempre com temor. E fui para o meu trabalho, fui desenvolver o meu trabalho, porque era o meu sustento. Eu nunca recebi um centavo da igreja para ministrar, para pregar, nunca aconteceu isso. Então, tudo que eu sempre fiz, quando eu ia pregar fora, sempre era com amor. Sempre, sempre, sempre. Então, eu falei assim, agora eu vou me dedicar ao meu trabalho. E eu falei, Senhor, me dá 10 anos, pelo menos, para eu poder trabalhar, levantar e fazer tudo aquilo que são sonhos que eu tenho no coração ainda, de abrir uma ONG e tal. E de 10 passou para 12, que passou para 13. Chega. Volta e faz o que eu mandei. E aí onde começou todo o trabalho, novamente, sem perspectiva, sem saber como fazer, sem saber por onde começar. E Deus foi colocando as pessoas certas. Aqui, ó, esse aqui vai te ajudar. Mas, Senhor, essa pessoa aqui não é nem cristã. Calma, fica tranquilo. E é um cantor do meio secular, da área sertaneja, uma pessoa maravilhosa, que é amigo meu, que é irmão de um amigo meu, se tornou um grande amigo. E ele veio e falou, Everton, eu vou te ajudar. Eu falei assim, mas quanto que eu vou pagar? Ele falou, não, você não vai pagar nada. Calma que eu vou te ajudar. Me levou lá pro estúdio dele. Aí tal, pus o fone, canta aí. Eu falei assim, cara, sério mesmo, você quer que eu cante? Canta aí. Falei, cara, faz muito tempo que eu não canto, hein? A voz presa, tudo, sabe, tudo zoado. Vamos lá. Aí cantamos, tal, conversamos. Ele falou assim, legal. Esses dias ele veio e falou assim, Everson, primeiro dia que você veio aqui, cara, deu vontade de sair correndo daqui de dentro. Eu falei assim, irmão, não fala assim também, né? Eu falei pra ele. Ele falou assim, não, é verdade. Mas você vê que Deus vai restabelecendo todas as coisas. E aí procurei a fono pra voltar aos exercícios, porque as cordas vocais é um músculo. Se você não exercita... Justamente. É a mesma coisa que o corpo, entendeu? Então, voltei a fazer tudo isso, tal, fono, trabalhar isso para então começar o trabalho com as músicas autorais, que eu também venho escrevendo já nesse próximo, que ainda é surpresa, né? O lançamento do DVD tem 3 músicas autorais ali. Então, Mais a Foi Por Você, tem mais outras escritas também. Tem mais outras que, se Deus abençoado, uma compositora Ana Beatriz, você conhece? Ana Beatriz. Conheço demais da conta, gente. Então, Quem vamos será orar. essa, hein? Então, assim, Deus foi trabalhando e foi abrindo realmente as oportunidades para mim. O cantor, que não era cristão, abriu um trabalho cristão. Olha O só. produtor, que não era cristão, mas que já foi, no sentido de já trabalhou na igreja e tal. Há um trabalho que está sendo feito ali. Começou a produzir. A fono, que eu não conhecia, que me apresentaram, que era uma fono das estrelas, fazia Sorocaba, fazia Bruno, essa galera cristã, e eu não sabia. Ou seja, era a persona principal, que era que ia tratar da minha voz. Cristã roxa. Às vezes eu chego para fazer aula com ela, eu não faço aula, fico conversando com ela sobre Deus. Sai de lá Ela é aprendendo daqui? não Ela só é de técnica Campinas? vocal, mas sobre... Não, tudo em Ribeirão Preto. Tudo Ela é de Ribeirão. Qual que é o nome dela? Doutora Lidiane Alves. Lidiane, grande abraço. Grande abraço, doutora. Ó, quem sabe, ó. Tô precisando. É isso aí. E é uma pessoa maravilhosa. Então, muitas vezes a gente quer ter aula, começa a ter aula, começa o tratamento e tal. E a gente chega uma hora que a gente começa a conversar, falar de Deus, falar das experiências, falar o que Deus está fazendo e tal. Isso é incrível. Então, tudo que tem acontecido até hoje, desde o dia que eu nasci, eu acredito, na minha vida, tudo foi planejado por Deus. Deus foi cooperando, né? Totalmente. Não tem como dizer. Não tem como eu falar assim, isso aqui, por que aconteceu isso? Se não foi Deus, quem foi? Não tem explicação. Então, assim, muitas vezes eu me pego em lágrimas, sabe? Enquanto eu tô orando, chorando, você sente aquela... Sabe, como se Deus estivesse abraçando você. E falando assim, calma, você tá muito aflito. Você tá muito ansioso. Ontem eu saí para procurar
figurino, essas coisas, roupa e tal, e não tava achando. Eu falava assim, senhor, já tava nervoso. Imagina uma pessoa nervosa, eu tava nervoso. E ultimamente eu não fico. Tava até com dor na nuca. Cheguei em casa, fui deitar pra dormir. Viu o que eu falo? Eu falo quando eu tô nervosa. Essa aqui, ó. Quando eu tô Sério. nervosa, que endurece. Aí eu fico assim, ai meu Deus. Sério. Fui pra casa, deitei, era 1h30, acordei, era quase 6 horas da tarde. Assim, pum, pum. Deitou, dormiu. Não, nem sei se eu sonhei, se eu tive sonho. Não sei o que aconteceu. Eu sei que eu apaguei de nervoso que eu tava. E aí hoje, vindo pra cá, eu vim escutando uma mensagem de um pastor que eu conheço, o pastor Flávio Valvassoura, e eu vim escutando essa mensagem. Eu escutei ela 3 vezes, irmão. 3 vezes. A viagem foi longa, viu, gente? Depois eu ouvi Não, 3 não. vezes. 3 vezes. Eu acabava, voltava ali no YouTube, repetia ela de novo, voltava no YouTube, repetia ela de novo. Eu ia escutar a quarta, que não ia dar tempo, não ia chegar aqui, não ia acabar. Mas uma mensagem maravilhosa. Flávio Valvassoura, pastor da igreja do Nazareno em Campinas. E eu vim escutando a mensagem dele que falava de Paulo, o grande pastor Paulo, né? Pro seu pastor Paulo, um pastor mais velho, né? E passando as instruções a Timóteo, um pastor novo. Falando sobre como viver com Deus, como estar com Deus, como guardar a fé. E eu vim escutando aquilo e falei, Senhor, tu é terrível mesmo. Tu é terrível mesmo. Porque às vezes as pessoas, elas começam, mas elas não terminam bem. Sim, grande parte da população. Elas começam, sobem como foguete. Ou até não termina, né? Deixa pela metade. Não termina. Sobem como foguete e caem como meteoro. Porque as pessoas são muito empolgadas, né? A empolgação faz a Sim. pessoa tomar iniciativa, mas às vezes não tem raiz, Pensa muito né? no- Não tem... Exatamente, ao longo do caminho, perde as referências e ficam para trás. E a essência, né? A essência. Algo que ele estava comentando nessa mensagem também, que assim, Deus foi trabalhando ali, né? Que há 3 coisas que destroem a nossa vida. Que nos tira realmente do caminho, que a gente acaba perdendo a fé. Um é Satanás. A segunda é o eu. E muitas vezes você cai numa situação que você fala assim, é Satanás, não é não. Vai lá no espelho, olha pra ele, que você vai ver que é você, não é ele não. Essa culpa é... Tu que é o Satanás. Você tá entendendo? Satanás E a terceira é o mundo. Que a gente acaba perdendo as coisas pro mundo. Deixando o mundo nos tomar, né? E tudo aquilo, eu falei assim, poxa, tal, pô, coloca na mão de Deus, faz aquilo. Falei, poxa, Senhor, eu tava tão nervoso ontem. Mas por quê? Eu sempre confiei. Eu sempre esperei. E mesmo sem esperar, o Senhor sempre fez. Aí eu fiquei tranquilo. Eu falei assim, Senhor, o Senhor apronta cada uma pra mim. E achou a roupa. Deu tudo certo. No final das Não, achei contas... nada, nem te conto. Depois nos batidores eu conto o que falaram pra mim. Falaram, não, vou falar. Se você não Conta. achar uma camisa que você goste e tal, não sei o quê, não se preocupe que a gente vai pegar uns 3 metros de lona, a gente te enrola e já era. Eu falei assim, que maldade, cara. Que maldade. Porque a gente que é Meu do comércio Deus. exterior, a gente usa lona, né? Usa lona pra colocar em container e tal. E aí eu falei isso justamente um amigo meu, ele falou assim, não, te enrola com uma lona, coloca as presilhas e já era. Eu falei, legal, obrigado. Então assim, mas tá tudo em ordem. Até quinta tem tempo fazer ainda. uma produção Não, dessa vai e ter. jogar Até quinta-feira tem tempo ainda. Não, você vai estar vestido como Não. Salomão. Tranquilo. Tô Como suave. Agora Salomão. nada de... Como eu disse, quer ter razão, ser feliz. Quero ser feliz. Ele vai preparar tudo. Tô tranquilo. Não, tá. Mas são coisas, você vê, uma besteira que tira a gente do justamente. eixo. E às vezes a gente acaba perdendo a graça, perdendo a unção de Deus por causa de uma besteira. Que aquele momento a gente ficou cego, mas não é aquele momento. É São algo que já iscas, tá né? vindo- Dá pra escrever até Exatamente. dá um livro. A isca de Satanás. Satanás joga a isca. E a gente vai lá, às vezes, por estar tão... a macrovisão, ela fecha, né? Você só consegue olhar pra frente, você não olha pros lados. Você fala, é isso aqui. Tudo é paciência.
Ter Você paciência. falou que você sempre foi muito sonhador, né? E a gente vê também pelas conquistas, tudo que você conquistou, né? Que você sempre foi teimoso, né? Porque a gente tem que ser teimoso. Tem que ser teimoso. A gente tem que ser, assim, no lado positivo, né? A gente tem que ser teimoso mesmo. As coisas tá dando errado, mas eu vou. O negócio Isso tá dando, aí. né? Mas eu vou lá e vai dar certo. Mas todo sonhador tem o desafio, né? Que são as pessoas. Sim. Porque quando a gente sonha muito, tem sempre aquele que vai falar, nossa, Sim. Isso aí não vai dar em nada. não, Que é isso? sonha Que demais. ideia é essa? Quer ser grande demais. Aí não tem nem aonde. Não é? Tem Justamente. nem aonde cair morto. Tá sonhando, quer ser grande, quer ter empresa, quer ter isso aqui. Você teve pessoas que tiveram esse Sim. papel satânico aí na sua Totalmente. vida? Isso não é tiveram, é todos os dias. São todos os dias isso. Uma das questões, como eu vinha falando sobre a repercussão das músicas, né? Que foram 2 canções que nós lançamos, que eu lancei até agora. Em 7 meses. Em 7 meses e a proporção que ela tomou. Eu conversando novamente com a doutora Lidiane, eu falava assim, doutora, mas por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Eu não sou melhor que Ciclano, nem Beltrano. Eu não canto tão bem quanto o outro faz um melisma, um agudo e tal. Eu falei assim, Everton, Deus não está procurando os aptos. Ele está procurando quem está disponível. E você se mostrou disponível para ele. Então ele vai te colocar num lugar de honra. Eu falei assim, mas eu nunca quis isso. E ela diz assim para mim, não é o que você quer. É o que ele já planejou para sua vida. Amém. Uau. Então continua as aulas, continua tudo. E vai e segue em frente. Eu falei assim, amém. E sempre eu escuto, mas você não sei o quê e tal. Mas, pô, fulano ali canta melhor que você. Eu falei, cara, aqui não é uma disputa. Nós não Isso. estamos disputando. As Quem pessoas é melhor, precisam saber que cada um tem sua identidade. Infelizmente, hoje há uma situação que as pessoas ficam querendo disputar. Quantos likes um tem ou quantas visualizações outro tem. Eu até desativei isso no meu Instagram lá pra eu já não ver de ninguém e ninguém ver o meu. Entendeu? Pra eu não ver nem o meu e não ver de ninguém. Eu já desativei. Porque isso aí frustra a pessoa. Faz mal. Às vezes a pessoa vai lá, produz um vídeo tão bonitinho, tocando ou falando uma mensagem. Aí ele posta, a hora que ele vê, deu 10 pessoas. Isso te rouba do seu propósito também, né? Justamente. Porque a gente sabe que hoje as próprias plataformas, elas já estão fazendo uns negocinhos ali pra te fazer pagar um anúncio, pra te fazer assim, passa uma raivinha na gente, né? Claro, né? Gente, eu que diga. É só você fazer uma pub. Repara, gente, marca as empresas pra vocês verem se o trem vai lá embaixo. É isso aí mesmo. O trem tá... O algoritmo trava, né? Isso. Quando não marca, vai lá em cima. Quando marca, já trava. Tá desse jeito Só agora. pra investir em anúncio. Então, assim, você vai vendo essas coisas vão te deixando chateado, te deixando triste. E aí vem aquele mensageiro de Satanás, viu? Eu te falei. Não ia dar em nada isso, cara. Você foi lá, gastou dinheiro pra gravar, fez um clipe. Não tá dando nada, cara. É sempre. Todos os dias você vai encontrar um falando. Todos os dias você vai encontrar um falando. De que forma que eu lido com isso? Eu lido isso com o escudo da fé. Eu uso das armaduras do Senhor Jesus nas minhas orações. E ali eu me fortaleço. Para não escutar, não falar, não ver essas coisas. E às vezes acontece do meu lado ali. Tem gente falando e eu não tô escutando, cara. É coisa muito louca. Everton, você escutou o que ele falou? Eu não. O que ele falou? O cara falou do seu lado aí. Não ouvi não. Então, ou seja... Porque você tá firme no que Deus tá falando, né? Na palavra de Deus. Se você não tiver na palavra de Deus, esquece. A fé, ela vem do quê? Ela vem do ouvir. A fé não vem do ver. Sim. Ela vem do ouvir. Ela vem do ouvir o que? A palavra de Deus. Justamente. Essa é a fé. Porque tem que a gente tem que calar não só as vozes exteriores, a gente tem que calar a nossa.
Isso. Não é? Porque a gente se engana, o coração se engana, a gente pensa coisa errada. Justamente. Então a gente tem que estar muito Isso. firmado no que Deus está falando, né? Um segredo é a questão do ter ido visitar esse meu grande amigo pastor no Equador foi justamente isso. Para tentar calar essas vozes que estavam na minha cabeça, no meu coração, que diziam, ó, não vai dar certo, não vai dar certo, por mais que eu soubesse que Deus estava à frente. Ó, você viu fulano? Olha só, ele explodiu. Ó, você viu várias coisas. Aconteceu um fato muito inusitado de uma igreja que eu estava indo, frequentando, e eu já vim orando já há um bom tempo. Já. Para Deus abrir uma porta para que eu pudesse participar do ministério de louvor com eles lá. E tal, e tal, e tal. Beleza. Deu oportunidade. Foi feito um The Voice. Tá? Para não falar audição, uma The Voice. Aí fui, fiz a primeira. Pô, legal. Na segunda que eu fui fazer, me preparei. Faltou até colocar um cachecol para um negócio, sabe aquela bolsa de água quente também, para ela não esfriar e tal. Fui fazer a segunda audição. A pessoa que estava tocando o teclado era um menino de 12 anos de idade. As canções que eu estava cantando, que eu tinha feito um medley de canções ali, eram canções um pouco que antigas. E aí disse, ó, o menino tem 12 anos, ele tem a idade dessa música, não vai saber tocar ela. Canta a capela. Falei, poxa, mas não é uma audição? Tá bom, canto. Ou seja, faltou um pouco de compromisso, sabe, dos organizadores e tal e tudo mais, de fazer um negócio de forma correta. Sim. Entendeu? Beleza, fiz a minha parte, fiz o que eu tinha que fazer. Passou algumas semanas, eu recebi por WhatsApp de uma das pessoas dizendo, Everton, olha, muito obrigado, infelizmente não vamos continuar daqui, porque eu preciso dar oportunidade para as pessoas que já estavam à sua frente. Você tem qualidade, técnica vocal, tal, mas eu não posso... tá bom. Não entendi nada. Mas tudo bem, por ali parou. Aí veio ele, eu não te falei? Você não ia conseguir, você não é capaz. E eu falava assim, mas como? Eu te falei. E no seu ouvido, na sua mente, no seu coração. E aí eu orei. E Deus falou assim, não, Everton. Isso não foi ele que fez. Fui eu. Foi para te mostrar que você precisa de mim, não é das pessoas. Porque quem te chamou fui eu, não foram as pessoas. Forte. Ei, suas limitações não limitam Deus, nem sua fraqueza enfraquece um Deus que é grande, que é forte e trabalha para o que nele espera. Essa música é pra você gravar, inclusive. Vamos Show. lá. Então, assim, tudo é como vocês perguntaram. Isso acontece? Acontece toda hora. Acontece. Mas sabe o que é o Ele tenta nos enganar. E ele tenta roubar ainda a cena de Deus. Sim. Ele tenta roubar, como se foi ele que fez aquilo. A gente dá crédito, né? É aquilo que eu disse. Aí vem Deus e fala assim, não é ele não, sou eu. Fui eu que não deixei você continuar. Isso é para você saber que não são homens que te chamou. Da primeira vez que você teve seu coração destruído por tantos anos, magoado, foi homens. Você preferiu escolher os homens. E não eu, não a minha vontade. Você deu ouvido aos homens, por isso você se magoou. E demorou tanto para curar. Mas dessa vez, eu estou te livrando. Não são os homens, sou eu, é a minha vontade. Aí veio a canção Foi Por Você. Aí depois a Descansarei, que é vamos dizer assim, que é, vamos falar igual trilogia, sabe, Matrix. Então foi por você que eu me entreguei. Tá difícil? Descansa em mim. E agora vem as outras canções do EP, nas suas ordens que eu fiz, que vem dizendo também como entrar na presença de Deus, como estar no centro da vontade de Deus, como restaurar a sua vida.
O Everton, você já falou da Foi Por Você, como foi o surgimento e tudo mais. E Descansarei? Como foi o momento que você falou, cara, eu preciso gravar essa canção? Descansarei foi exatamente o momento desse de intimidade com Deus. Indo trabalhar, o coração, sabe, aquela turbulência, decisões para tomar. E eu tava indo pro escritório com a música ligada, essa música Descansarei ligada no rádio. E aí chorando ali e brigando com Deus ali. Calma. Escuta. Aí eu, cara, como se fosse audível, eu aumentei o som do carro. Descansa em mim. Se o trovão e o mar se erguendo vem, Linda essa música. sobre a tempestade eu voarei. É ali, Deus falando, cara. O negócio tá ruim, mas tá bom. Nós temos que estar prontos para ouvir a voz de Deus, né? O negócio tá ruim, mas tá bom, calma. E aí, sabe quando você toma um baque? Eu tava fazendo a curva para ir pro escritório, na avenida de casa, ali próximo à minha casa. Eu fiz a curva, liguei pro produtor, disse, você tá no estúdio? Tô. Cara, eu precisei ir agora. E eu fui pro estúdio. Eu falei assim, dá pra você tirar essa música aqui pra mim? Eu falei assim, tem playback e tal. Eu falei, tem, então baixa aí. Ele baixou o playback, eu cantei no playback ali, chorando. Aí eu falei, manda pra mim pelo WhatsApp. Eu escutei em casa, falei, não, isso não pode ficar no playback, não. Não pode, não. Falei, vamos marcar da gente gravar? Vamos. Fui atrás dos direitos, tudo, pra poder... Autorização da lei. As autorizações, tal, tudo. E as autorizações começaram... A autorização começou a... E é complicado, né, Renan, essa parte? Então... Como que foi isso aí? Não, cara... Foi tranquilo? Foi suave. Foi Totalmente suave. Algo que eu achava que ia ser... Já estava nos planos de Deus. Ela chegou em menos de uma semana. Olha aí. Porque era pra ser. A minha advogada aqui em São Paulo falou, Everton, tá aqui a autorização. Aí chegou uma carta da editora para eu assinar a carta, tal, tudo, os termos de como gravar, tal. Foi bênção. E aí começamos o trabalho de gravação. Aí, ou seja, mais luta, mais luta, mais luta. Porque nós estamos ali falando para Satanás, esse aqui você não vai pegar mais não. Esse aqui agora vai descansar na mão do Senhor. Chega! Esse aqui, Deus já falou, é por ele que... É por ele. Você não vai aguentar mais. E luta para gravar, luta para gravar. Nós fizemos essa música, acho que 3 vezes. A Descansarei. E é uma música simples. E a gravação? Com raio, trovão, chuva, vento. E a gente tem o desafio da gente sempre gravar e cantar o que a gente vive, né? Exatamente. Aí você imagina, você falando sobre descanso, descansarei. Aí você tem que descansar. No meio de turbilhão de dias. Aí você tem que descansar. Aí o negócio é complicado, mas... Mas é Deus mesmo, só Ele. Só Deus que pode dar o descanso. E sabe uma coisa que, assim, que eu percebo, assim, eu acho que você também já deve ter percebido que os grandes ministros, que eu tô falando, não é cantor, não, ministros, não tem uma voz, não tiveram uma super voz, já parou pra pensar? Aqueles que de fato foram vistos como pessoas que levavam a adoração mesmo e tudo mais, não tinham grandes vozes. Sim. Técnicas vocais. Não tinha, né? E eu sempre falo que o importante não é ser reconhecido pelas pessoas. É o céu olhar pra você e te reconhecer como parte dele. Entende? Então, se você tem o reconhecimento de Deus, você não precisa do reconhecimento de mais ninguém. É isso aí. Né? Você olha pra você, nossa, ele faz parte daqui. Ele é um dos nossos. Você quer reconhecimento dos outros? Pra quê? Eu acho que quando os ministros começarem a ver manifestações, sabe, do Espírito Santo, é você ministrar e de repente alguém vomitar um câncer, é um cara que não anda e de repente começa a andar, ver, sabe, coisas extraordinárias acontecendo, aí eles vão ver, isso aqui é que dá sentido pro nosso ministério, é isso aqui que tem significado. Isso. Agora tem gente que tá lá gravando, o Brasil inteiro reconhece, mas o céu olha e não sabe nem quem é, sabe? Então, que você continue, sabe? Dentro daquilo que Deus te deu. Dentro daquilo que Deus te deu. O importante é o Senhor olhar pra você e falar, poxa, é meu. É isso aí.
É isso. É exatamente isso. É nessa, como se diz, é nessa vibe que eu tô. Então foi por você, Descansarei. Agora Isso. nós temos aí um EP com 6 faixas. Um EP com 6 3 faixas. autorais. Isso. O que o público pode esperar desse projeto? Eu vi que a produção, os bastidores estão Sim. incríveis. Sim. Até o presente momento ainda não foi gravado, mas possivelmente você está assistindo esse podcast, já está disponível alguma faixa deste EP. O que o público pode esperar para ser tocado, para ser abençoado através deste novo projeto? Muita unção, irmão. Unção. Muita unção. Nós estamos trabalhando muito com os músicos. Filho de pastor, filho de diácono. A gente está trabalhando ali a espiritualidade deles. A renúncia deles ali. Para eles se entregarem totalmente nessa gravação. Está sendo incrível, fantástico. Testemunho deles. Quase todo dia. Ô Everton, tudo bem? Cara, hoje Deus falou comigo tal coisa. Cara, que lindo. Fazia muito tempo que eu não escutava um negócio desse, sabe? Da pessoa realmente falar o que Deus estava fazendo. Porque você sabe que o músico, ele já tem o seu ego próprio, né? Porque toca uma corda, eu sou o cara. Mas você vê que eles estão deixando de ser o cara e deixando Deus ser o cara. Olha aí. Para abençoar outras vidas, cara. Nós tivemos um ensaio essa semana, segunda-feira passada. E aí nós entramos no ensaio, fizemos uma oração, começamos o trabalho, os ensaios. O ensaio foi coisa mais linda. Acabou em 2 horas, tinha acabado. Das últimas vezes, 3, 4 horas. Não ia. 2 horas, acabou o ensaio. Olha aí. Aí, acabou o ensaio, chamei todo mundo, até a equipe técnica que estava junto, vamos conversar, vamos orar e tal. E eu comecei a explicar o projeto, o porquê de cada canção. E aí o baixista disse assim, Everton, não é possível. Se as pessoas não se converterem com essas músicas que tem aqui, cara, eu não sei com que se vão converter então. Esse será seu maior sucesso. Olha, esse é... Eu falava desde o início para eles, gente, eu quero muitas pessoas ali que não conheçam Jesus. Na gravação. Na gravação. Aí veio o meu produtor e falou, Everton, mas não dá, cara. Você precisa do pessoal da igreja para cantar música junto. Melhor você trabalhar só com umas 30 pessoas só, tal, tudo cristão, ali para ficar bonito o DVD. Eu falei assim, cara, mas eu não quero que fique bonito, cara. Você não tá entendendo. Restaurando vidas. É o nome do projeto. É o nome do projeto. Como que eu posso restaurar vidas de quem já tem a vida restaurada? Julgando que todo cristão está ali, ok. Não, porque não sei o que. Tá falando, não, beleza. Aí veio o convite, veio o link de inscrição. Eu mandei para um, eu mandei para outro. Só os amigos. A hora que eu fui ver, já tinha mais de 40 pessoas que não conhecem a Jesus. Olha aí. Everton, já tá com quanto? Eu falei assim, cara, eu já tô achando que tá batendo 60 indo para 80. Então, ou seja, vai ser eu acredito que vai ser uma gravação fantástica, que Deus vai mover o Espírito Santo ali de tal forma que vai tocar muitas vidas ali. E nem só quem tá ali, mas quem vai estar assistindo também. Exatamente, cara, eu creio nisso, porque as canções são canções realmente canções que eu orei. Canções que eu pedi a Deus, letras que Deus me deu para escrever. Então tem todo um caminho para chegar até a conversão. E Deus tem um objetivo também com esse afastamento que você teve, né? Porque hoje você está iniciando novamente você falou com 40 anos de idade. Jesus começou o ministério dele com 30, né? E aí... Tô atrasado 10 anos. Entendeu? Já começou com 30. Tem gente que, beleza, tá ali novinho, tá começando. Glória a Deus, uma benção. Deus vai usar eles pra, né, pra falar com a nova geração e tudo mais. Mas você ficou afastado um tempo. Nesse momento, você fez muito network. Então, assim, você conheceu muita gente ali dentro do cenário empreendedor. Né? Trabalhou com... Né, você falou... pra gente, né, com o pessoal de fora também, do país e tudo mais. O senhor prepara cenário. Então, o senhor preparou um cenário, foi quantos anos? 12 anos? Quase, mais ou menos. Deus preparou 12 anos um cenário. Sem estar à frente do ministério, sem estar à frente de um púlpito pregando, sem estar à frente de
um congresso de jovens ministrando, sem estar à frente, no banco. Sim. Estava no banco. E ali eu chorava. Toda vez que eu entrava. Que aí eu olhava aquelas pessoas e falava assim, puxa, o que eu fiz? Aquele ali era eu. Que conselho você dá? Sabe? E aquilo tocava. Eu nem gosto de falar muito, que eu choro de novo, porque eu sou chorão, tá? Então uma curiosidade é que eu sou chorão. Olha aí, às Eu vezes. sou saiu. chorão também. Então assim, aí eu olhava e falava assim, nossa, mas era eu ali. Era pra estar eu ali. E eu tô aqui, sentado. Por quê, Senhor? Porque você olhou pros homens e não pra mim. Agora você tem uma cicatriz que tá difícil de curar, né, filho? Eu falei, tá. Mas vai chegar a hora que você não vai nem enxergar mais ela. Existe um propósito para isso aí, né? Uma glória, Então, existe uma glória na dor, né? Então tem uma glória. E é tudo um processo, né? Pra se ter restauração tem que ter dor. Pra se ter cura tem que ter dor. Então, ou seja, tudo... Talvez se você envolve, tivesse, né? desde aquele período no ministério, exercendo, você não teria... Talvez não estaria gravando, não estaria desenvolvendo, talvez não estaria com esse trabalho missionário de levar Isso. a palavra de Deus para tantos lugares. Você não tinha esse A gente não objetivo sabe, igual ele fala, eu quero que, vai ter um público lá e tem um número X que não são cristãos. Eu quero ver conversão, eu quero ver restauração, eu quero ver presença de Deus. Tem muitos hoje que são levados pela repercussão da música, por tudo, e eles não conseguem mais nem se preocupar nisso. Às vezes tem gente que contrata pessoas para encenar ali e tudo mais. E ele, não, eu quero ver real, quero ver gente restaurada, gente que não é cristão e tudo mais. Então, talvez o Senhor permitiu mesmo que você amadurecesse na fé para poder trazer esse novo momento e hoje sim ser usado da maneira que Deus quer te usar. Eu creio. Talvez lá atrás você não teria nem mesmo maturidade, Sim. né, para poder exercer um ministério. Então, com certeza estava nos planos do Senhor. Sim. E você vai ser como Jesus, um cara maduro, exercendo o ministério, passou por várias situações, hoje conhece várias pessoas, né, que naquela época você não conhecia. E essas pessoas, e grava isso, você vai entrar em lugares que nós não vamos entrar. Justo. Tem lugares que você vai entrar, que nós não vamos. Que o jovenzinho não vai entrar. E é nesse lugar que Deus vai te usar. É isso aí. Né? É isso aí, eu creio. E é isso. Amém. E Amém. é isso aí. E qual conselho você dá para as pessoas que têm um talento, que têm um potencial, mas que muitas das vezes fica no banco e não exerce o seu chamado, não exerce o seu propósito? Se essa pessoa tem um chamado, meu irmão, ela tá lascada. Que Deus vai pegar, vai chacoalhar até o momento que ela vai ter que... Não tem jeito. Mas quando uma pessoa disser pra você, nossa, você canta desafinado, responde pra ela, hoje tem estúdio, a gente fala e afina a voz. Mas o meu coração, só Deus que afina. Forte. E nele, só Ele toca. E é através da minha vida que eu quero fazer ministério na tua. Uau. Top. Forte. Só isso. Everton, a gente tá encaminhando pro final do podcast. Tá uma conversa muito boa. É isso. Se você quis deixar... Vai até a madrugada. Top Mas demais. Vem DVD novo por aí. Vem Coração DVD tá a novo. 1000. Tá, 1000. 6 faixas. Você já falou aí que são 3 canções autorais. E tem alguma turnê? Você tá pensando em fazer uma turnê? Esse ano nós vamos ainda terminar com as questões das canções, porque logo depois do lançamento da primeira canção, Restaurando Vidas Volume 1, nós já vamos iniciar a gravação do Restaurando Vidas Volume 2. Olha só. Para ser lançado no próximo ano. E eu quero, é um desejo do meu coração, tá? Não sei se irão aceitar, mas eu quero que no volume 2 algumas pessoas participem dessa gravação. Como Ronaldo Bezerra, Paulo Rogério, Ademar, Matos Nascimento. Cantores que fizeram história na música cristã Sim, do Brasil. Sim. Porque é ali que a gente vai mostrar
a essência Da adoração. da adoração. Estou voltando. Oh, tem música pra tudo. Gente, a vida é uma música. É você isso sabe? mesmo. A vida é Pra música. cada situação tem uma música. Sim. É isso aí mesmo. O povo vai falar, gente, se esse podcast, a Ana tá toda conversa, ela inventa uma música no meio do trem. Fazer o quê? Por que chamou pra É apresentar? cantor, ué? É isso aí. Gente, muito obrigado. Nós que Ah, mais do agradecemos, coração, viu? Nós que agradecemos. Foi um tempo muito precioso aqui. Eu espero vocês lá na gravação. A É gente não isso queria aí. contar, né? Mas a gente vai estar na gravação. A galera já tá assistindo aí as faixas, possivelmente Legal. já foi lançado pelo menos a primeira. Mas eu quero que você deixe suas redes sociais pra gente, pra que o público Show. continue acompanhando aí em peso. Vamos lá. Eu não sei falar direito essas coisas tecnológicas aí, que é dos meninos novos. Mas o meu Instagram, Everton Mestre Oficial. Não sei se coloca o arroba antes, coloca, né? Everton. Também. Também. Coloca o arroba antes, Everton Mestre Oficial. YouTube, Everton Mestre Oficial. TikTok, Everton Mestre Oficial. Twitter, Everton Mestre Oficial. Ah, peguei. Não tem oficial, não. Nunca Ó, vi. quem não tem que tinha fazer como. TikTok é a Ana, ó, não tem TikTok ainda. Gente, eu não tenho TikTok? Ou eu tô ficando pra trás, viu? Mas vai lá, acessa o nosso Instagram, Everton Mestre Oficial, que vai ter vários testemunhos lá, informações sobre minha vida ministerial, os trabalhos novos que estão vindo, os amigos. É bem aberto, assim, sabe? Eu gosto de expor bem a minha vida mesmo, da forma que ela realmente é. Vida margarina, como dizem, né? Família margarina, vida margarina. Não existe. Não existe. Tá? E ainda mais quem vive com Deus. É luta. É luta sobre luta. É. Mas a gente tem vitória, porque o nosso comandante é Cristo. Seguimos É os isso aí. seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. É isso aí, galera. Esse Isso foi aí. o Altos Papos Podcast de hoje. Valeu. Ana, que entrevista pra lá de especial. É bacana, né? Top O Everton demais, comunica- gente. A gente não precisa nem fazer pergunta, ele já dá Não cada precisa chave. perguntar aqui. muita Eu coisa. falei, eu falo demais. Muito bom. Adoro muito bom. gente que fala demais. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês por Obrigado, terem nos gente. assistido. Obrigado ao estúdio que nos recebeu aqui em São isso Paulo, aí, né? It's Muito, Flow. muito obrigado. É isso aí. Obrigada, Everton. Obrigado. E até o nosso próximo Altos Altos Papos Papos Podcast. Esse Tchau. foi o Valeu, Everton galera. Mestre. Valeu, Tamo tchau, junto. tchau.